poder e graça. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, versos 31 e 33. Coloco essas duas frases diante de vocês porque quero tentar mostrar-lhes que, de maneira maravilhosa, elas nos dizem o que se pode descrever como os pontos focais da mensagem da Bíblia em geral e do Evangelho cristão. Estamos reunidos na noite deste domingo de mais um ano que se finda. No sentido, isso não tem importância, mas no outro sentido tem. Há algum propósito nisso tudo, como há num aniversário. Todo aniversário natalício é tempo de regozijo, sim, mas se você tiver algum bom senso, isso também lhe dirá que você está mais velho do que um ano atrás e que, portanto, você tem menos esse tempo para passar neste mundo. E dá-se o mesmo com um ano que está chegando ao fim. Portanto, o fim de um ano é uma boa oportunidade para nos examinarmos à luz deste evangelho cristão e à luz do destino, e para vermos onde estamos na vida. Pois bem, há muito que eu sei que estiveram ouvindo este evangelho durante o ano todo. Como você reagiu a ele? Que diferença ele fez para você, se é que fez alguma? O evangelho rege o seu pensamento? Rege ele o seu pensamento em particular acerca do fim do ano e do começo de outro, acerca da vida, da morte e do que jaz depois da morte? É a isso que visa o evangelho. É um erro total pensar que o cristianismo é simplesmente uma mensagem sobre atividades particulares às quais as pessoas se entregam. Não estou pregando sobre o que está acontecendo na Rodésia, ou na África do Sul, ou na América, ou na Rússia, porque isso não seria pregar a vocês. Estou aqui para pregar a vocês, estou aqui para pregar a mim mesmo, e seja o que for que esteja acontecendo naqueles outros países e em outras pessoas, eu e vocês seremos responsabilizados pelo que temos feito com a nossa vida e com o tempo que passamos neste mundo. O cristianismo é, primariamente, uma mensagem muito pessoal, e a tragédia dos tempos nos quais estamos vivendo é que as pessoas se esquecem disso, ou não gostam disso, e só pensam em sua mensagem em termos gerais e vagos que nada têm a ver com a nossa vida e com o nosso modo de viver. É por isso que é possível termos estadistas, e o temos ouvido muitas vezes, não temos? Que pode falar com grande eloquência sobre a santidade dos contratos internacionais, mas que não são tão cuidadosos quanto a observar os termos dos seus contratos de casamento. Por isso vocês têm hipocrisia aí diante de vocês, tanto nacional como pessoal. Portanto, o que cabe a esta mensagem é lidar conosco individual e pessoalmente. Vocês nunca terão uma boa nação enquanto não tiverem um bom povo nela. A palavra nação é, no sentido, uma abstração. A nação é uma coleção de indivíduos e sempre devemos começar pelo indivíduo. E assim nós terminamos este ano examinando o indivíduo e os dois pontos focais desta grande elipse que constitui a mensagem cristã, a proclamação cristã. Vêem-se ambos na passagem que estamos estudando. São eles: primeiro, moveu-se o lugar, refere-se ao poder de Deus. Segundo, em todos eles havia abundante graça, refere-se à graça de Deus. A primeira grande mensagem da Bíblia é sempre sobre o poder de Deus. Isso é colocado aqui primeiro, sempre vem primeiro. O Evangelho começa com uma proclamação sobre Deus, pelo ser de Deus. Não começa por nós, não começa por nossas necessidades, dificuldades, dores e penas. Não importa qual é a nossa condição, não importa como nos sentimos, há uma só mensagem universal na Bíblia, e ela começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus. O grande Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que pode mover um edifício, o Deus de força, o Deus que, de acordo com a Bíblia e, portanto, de acordo com o Evangelho, porque a Bíblia toda é a mensagem geral do Evangelho, é um Deus de grande e infinito poder. Ele é um Deus onipotente e está sentado sobre o globo da terra. Isaías 40, verso 22. Assim o Evangelho começa asseverando o poder de Deus.
Aqui em Atos vemos a igreja reunida. E a primeira coisa que aconteceu depois que os crentes elevaram as suas orações foi que o edifício moveu-se. Pois bem, isso não é romance, é o registro de fatos. Não nos é dito como foi que o edifício se moveu. Pode ter sido um tremor de terra, não sabemos. Mas o que sabemos é que foi Deus que o produziu. E os edifícios podem mover-se. Muitas vezes assinalei às pessoas quando estavam pregando noutras partes do país que eu me lembro de que este edifício se moveu certa manhã, quando uma bomba voadora caiu na capela dos guardas. Este edifício moveu-se. Uma parede daquele lado tremeu e moveu-se, saindo da sua posição 1,5 polegadas. O homem tem o poder de fabricar bombas que podem mover um edifício como este, e a Bíblia nos diz que Deus é todo-poderoso. Claro está que vemos o poder de Deus supremamente no grande ato da criação. Vocês gostariam de saber algo sobre o poder de Deus? Bem, aqui está. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, verso 3. Sua palavra, seu fiat, foi suficiente. Essa é uma indicação do poder de Deus. O apóstolo Paulo defende a mesma tese. Diz ele: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, versos 19 e 20. O Deus Todo-Poderoso que existe na eternidade e que decide criar do nada um mundo, cria-o apenas com uma palavra. É incompreensível naturalmente. Ele é onipotente. Para Deus nada é impossível. Lucas 1, verso 37. E ele deu prova disso em toda a maravilha, magnificência e perfeição da criação. Mas depois vemos o poder de Deus na providência e na história. E isso é descrito tanto no Velho Testamento como no Novo. Vivemos num mundo admirável, um mundo que, como eu disse, foi feito do nada. Todavia Deus decidiu destruir este mundo por causa do seu pecado, por causa do seu mal, por causa da sua rebelião contra ele. Quando ele viu que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente, Gênesis 6, verso 5, quando ele olhou para este mundo e viu os homens e as mulheres vivendo grandemente como estão vivendo hoje, não só na imoralidade geral, e sim em perversões torpes e inomináveis, decidiu destruir o mundo. A segunda carta de Pedro lembra-nos isso, vê 2 Pedro 2, verso 5 e 3, verso 6. Havia a terra subsistente na água e fora da água, e Deus decidiu destruí-la por um dilúvio. É o mesmo poder. Ele pode trazer o mundo à existência e pode destruí-lo com uma enchente, sempre que se decida a fazê-lo. Depois fez-se refluir a enchente, e Deus restabeleceu a ordem e continuou sustentando e dirigindo o mundo. Leiam vocês mesmos o Salmo 104, onde verão o salmista mostrar em detalhe que Deus não somente fez todas as coisas, mas também as mantém em funcionamento. Ele as controla todas e lhes dá alento e vida. Se ele retirar o espírito, tudo entrará em colapso. No Novo Testamento, alguns relatos descritivos deste estupendo poder de Deus. Vemos a seguir o poder de Deus na providência e nos eventos históricos. Os filhos de Israel desceram ao Egito por causa da fome, e lá cresceram e se multiplicaram. Iam tão bem que os egípcios começaram a ter inveja deles, e os maltrataram e os vitimaram. O faraó era um grande ditador, um dos homens mais poderosos do mundo, e tinha exércitos, carros de guerra e cavalos. E ali estavam estes escravos que não tinham nada. Entretanto, eles eram o povo de Deus, e Deus agiu em favor deles. Vocês podem ler a história deles no Velho Testamento. Deus guia seu povo para fora do Egito, e de repente seu povo se defronta com o Mar Vermelho, os exércitos de Faraó atrás deles, o Mar Vermelho na frente, duas montanhas, uma de cada lado, Pi-Hairote e Baal-Zefon. Que podem eles fazer? Nada. Contudo, Deus pode. Subitamente, ele abre o Mar Vermelho e eles passam através dele. As hostes de Faraó tentaram segui-los, porém o mar se fecha sobre eles e são destruídos. Faraó e todo o seu alardeado exército subjugado e destruído. O mesmo Deus. E a narrativa prossegue, muitas vezes recapitulada nos grandes salmos da coleção do Velho Testamento.
Quando lemos sobre os procedimentos de Deus com pessoas e nações, vemos o seu grande poder. Outro ditador surgiu, um homem chamado Nabucodonosor, ditador da Babilônia, homem poderoso, grande soldado e estadista. Mas, como aconteceu com muitos homens desses Jaés, ele se insuflou. E começando a julgar-se um Deus, ordenou que o povo o adorasse. Que tolo, ignorante! Ele não conhecia o poder do Deus que habita nos céus. Este Deus de repente o golpeou. E lá ficou ele no campo comendo capim, com seu pelo crescendo como o dos bois e suas unhas como as das aves. Nabucodonosor humilhado, enlouquecido diante do seu povo. Bem, eu estou oferecendo a vocês um sumário que simplesmente nos diz que estamos sob os olhos de um Deus todo-poderoso. Moveu-se o lugar. O Deus todo-poderoso. Vivemos num mundo que está sob suas mãos, que foi feito por ele, que é controlado por ele, governado por ele, determinado por ele. Eu e vocês estamos face a face com tal Deus. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. E, naturalmente, vemos a mesma verdade no Novo Testamento. Estivemos pensando no bebê nascido em Belém, na estrebaria, e cujo pequeno corpo foi colocado numa manjedoura. Quando lemos as narrativas sobre ele nos evangelhos, vemos que ele estava sempre deixando as pessoas boquiabertas. Ele realizou obras extraordinárias, milagres, prodígios. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Lucas 7, verso 22. Quem era este? Ele pôde acalmar uma tempestade, silenciar a fúria dos ventos, alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Quem era este? Esta era a pergunta que todos faziam. Vimos coisas grandiosas hoje. Diziam: que poder é este? Oh, é o poder de Deus. Estes fatos são atestados na sua pessoa. São as coisas que nos dizem que Jesus de Nazaré, o bebê de Belém, não é mero homem, é Deus vindo em carne. Aquele por quem e por meio de quem foram criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 a 3. Deus, o Criador Todo-Poderoso, e o nosso Senhor manifestou isso em suas obras de poder. Por isso, estão registradas para nós nos evangelhos. Isso para que compreendamos quem ele é e o que ele veio fazer no mundo. No entanto, naturalmente, uma das demonstrações mais admiráveis do poder já acontecido e por acontecer ocorreu quando ele foi levado preso, foi julgado e condenado e foi cravado numa cruz. Ele morreu, e quando um soldado lhe furou o lado com uma lança, dali saiu uma mistura de sangue e água. Depois seus amigos fizeram descer o seu corpo e o puseram num túmulo. Seus inimigos estavam todos triunfantes. Achavam que tinham dado cabo dele e que era o fim, mas estavam terrivelmente enganados. Na manhã do terceiro dia, o túmulo foi encontrado vazio. Não havia nada nele, exceto a mortalha. Ele tinha ressuscitado dos mortos. Deus o tinha ressuscitado dos mortos. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve sobre a ressurreição. Ele quer que os crentes efésios saibam algo do poder de Deus para com eles, e é desta maneira que ele o descreve. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, versos 19 a 21. Aí está um poder que pode vencer a morte, um poder que pode vencer o túmulo. Aí está um poder que pode vencer o diabo e o inferno. O poder da ressurreição, o poder da vida eterna. O último inimigo, a morte, foi destruído pelo poder de Deus. Depois vamos adiante e lemos em Atos capítulo 2 sobre o que aconteceu no dia de Pentecoste em Jerusalém. Estes crentes que estavam juntos à espera, somos informados, tinham estado orando juntos durante 10 dias e estavam orando de novo naquela manhã. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Um vento veemente e impetuoso é o mesmo poder. E em nossa história, em Atos capítulo 4, vemos outro exemplo do mesmo poder. Ali estavam estas pessoas em desesperados apuros, não sabendo o que fazer, nem para onde voltasse, e então oraram a Deus, e o edifício moveu-se, o nosso Deus. Ora, todas estas coisas são apenas antecipações de uma manifestação mais extraordinária do poder de Deus que ainda está por vir. Pedro escreve sobre isso em sua segunda epístola. O dia do Senhor virá, diz ele, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. 2 Pedro 3, verso 10. Acaso vocês já viram na televisão os lançamentos de bombas atômicas? Já viram o poder que se mostra a elevar-se da terra e a subir para os céus e que faz o mar erguer-se qual montanha? Que poder há nisso? Mas, meus caros amigos, isso não é nada em contraste com o grande cataclismo que acontecerá no fim dos tempos, quando o dia do Senhor virá. A que se refere? Ao dia do juízo final de Deus, quando ele vai demonstrar que ele é o governador do universo e o juiz das extremidades da terra. Ele mostrou seu poder através da história a fim de preparar-nos. Ele nos está ensinando, nos está chamando para estarmos prontos. E é por isso que estou falando a vocês sobre este assunto. As autoridades condenaram os apóstolos, dizendo-lhes que se calassem. Mas eles disseram a Deus: não queremos calar-nos, queremos continuar falando. Dize-nos que nos habilitarás. E Deus sacudiu o edifício. Disse ele: avante, eu estou com vocês. E fez uma advertência a estes juízes, a estes concílios, de que virá o dia em que todos eles terão que comparecer perante ele. O autor da Epístola aos Hebreus adverte: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Ele está falando sobre a dádiva da lei a Moisés no Monte Sinai, quando lemos que todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, verso 18. E qualquer animal ou ser humano que tocasse naquele monte morreria imediatamente. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versos 25 a 29. Vocês têm ouvido este Deus? Têm ouvido este Deus falar? Antes de tudo, esta mensagem do Evangelho proclama que Deus, o Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos, que todos nós estamos subordinados a Ele, e que Ele sustenta a nossa vida, o nosso ser e a nossa existência sob sua onipotente mão, o poder de Deus. Entretanto, graças a Deus a mensagem não para aí. Se parasse, seria a mais terrível mensagem já ouvida. Mas há um segundo ingrediente nesta mensagem, é uma proclamação da graça de Deus. Em todos eles havia abundante graça. Oh, que palavra maravilhosa esta palavra graça! É por isso que há uma igreja cristã. É por isso que estas pessoas estavam orando naquele recinto que se moveu. Foi por causa da graça de Deus. Aí está a outra corda, o outro elemento desta proclamação. O poder de Deus, sim, porém a graça de Deus iguala-se ao seu poder. Que quer dizer graça? Graça é favor feito a pessoas que absolutamente não o merecem. Quando o homem pecou contra Deus, mereceu imediata aniquilação e o mundo mereceu ser eliminado. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque Deus é longânimo, cheio de compaixão e de misericórdia, sendo que isso tudo se resume na palavra graça. O mundo continua existindo graças a esta estupenda qualidade, esta graça de Deus. As nossas definições humanas são inadequadas, claro, não se pode descrever a graça de Deus. Ela frustra toda explicação e toda descrição. Todavia, vocês podem vê-la em operação e podem vê-la muito claramente no Velho Testamento.
Deus tinha feito uma nação para si mesmo, os filhos de Deus. E ele lhes tinha dado suas leis e tinha prometido abençoá-los. Mas eles constantemente se rebelavam contra ele. Voltavam-se para outros deuses e faziam tudo o que podiam para insultá-lo. Mereciam retribuição, mereciam aniquilação. Contudo, o que aconteceu repetidamente foi isto, como um deles disse: procedi loucamente. 1 Samuel 26, verso 21. Procediam loucamente dando as costas para Deus, seguindo o seu próprio caminho, pensando que esse era o meio de encontrar vida, felicidade e prazer, e acabavam indo de encontro a uma rija parede. Perdiam tudo e os seus inimigos os derrotavam. Então, na mais profunda desolação e desespero, voltavam-se para Deus e lhe pediam socorro. E o espantoso é que ele os ouvia e, por assim dizer, descia até eles para ajudá-los. Essa é a medida da graça, que uma vez e outra vez Deus se dispunha a perdoá-los, a recebê-los de volta e a dar-lhes outra oportunidade. E é por isso que eu estou neste púlpito, é por causa da graça de Deus. Se ele só fosse poder, eu não estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Não haveria nenhuma mensagem, mas Deus é o Deus da graça. Em todos eles havia abundante graça. No entanto, se você realmente quer saber algo da graça de Deus, terão que ir àquela estalagem de Belém, terão que ir à estrebaria. Todos os quartos estavam reservados, não havia lugar na estalagem para uma mulher grávida. Ninguém teve a decência de lhe ceder um quarto. O quarto é meu. É meu direito, meu chapa. Que continuem procurando. É problema deles. Deviam ter feito reserva. E assim ele nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Que é que foi aquilo? Foi a graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Ele amou o mundo. Lembrem-se, o mundo que se havia rebelado contra ele e o tinha ridicularizado, tinha cuspido em seu rosto e pensava que tinha mais conhecimento que ele. E Deus não só enviou seu Filho ao mundo, mas, acima de tudo, enviou-o para a morte de cruz, para que ele levasse sobre si os pecados dos homens e das mulheres e sofresse rude escárnio, vergonha, ignomínia e tudo quanto é dor. Graça de Deus é isso. Paulo faz uma declaração magnífica em sua epístola a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. A graça de Deus, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, 2 Coríntios 8, verso 9. E ó, quão pobre! Não obstante sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Filipenses 2, versos 6 e 7. Por quê? Para que eu e vocês fôssemos libertados, redimidos e restaurados para Deus. Isso é graça. Deus fez tudo. Nada merecemos senão castigo e inferno. Contudo, por causa da graça de Deus, aí está este admirável evangelho, e ele é oferecido a nós. O poder de Deus e a graça de Deus, estas duas cordas do evangelho. Mas permite que eu lhes mostre como o poeta Isaac Watts as colocou diante de nós no maravilhoso hino. Para o Senhor agora um nobre canto. Ó minha alma, desperta, acorda, ó língua. Hosana ao sempiterno, ao nome eterno, e seu imenso amor alto aclamai. Ouçam, na face de Jesus vede onde esplende a mais fulgente imagem de sua graça. Deus, na pessoa do seu único Filho, excedeu todas as suas mais gloriosas obras. Depois ele expande o seu argumento a respeito. Ele começa como eu fiz, pelo poder de Deus exercido na criação. Toda a ampla terra e a enchente expansiva, o poderoso e sábio Deus proclamam. E tu és rica as glórias desde longe, em cada estrela em seu curso rebrilham. Porém em seu semblante há uma glória, que é o mais nobre labor de tuas mãos. O radioso fulgor dos seus olhos excede as maravilhas dos céus. O poder de Deus visto nos céus e nas estrelas em seu percurso. Mas contemplem a graça de Jesus Cristo, diz Watts, que o radioso fulgor dos seus olhos excede as maravilhas dos céus. Graça, que ameno tema e encantador, no nome de Jesus pensar me alegra. Vós anjos, não cesseis o belo som, e os céus o repercutam cá na terra. Isaac Watts.
Aí os temos, não temos? O poder de Deus, a graça de Deus. Mas o que eu realmente quero salientar é o seguinte: este evangelho proclama o poder de Deus e a graça de Deus, porém a coisa mais maravilhosa de todas é que ele proclama a poderosa graça de Deus, o evangelho os põe juntos. E se não fizesse isso, eu não teria nenhuma mensagem para oferecer a vocês. Antes de eu e vocês, e de qualquer outra pessoa, podermos ser salvos, necessitamos do poder e da graça. É preciso que ambos operem juntos, e em Cristo eles o fazem. Graça poderosa. Aí está o paradoxo do cristianismo, um paradoxo que os homens e as mulheres não entendem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação, isto é, disciplina. 2 Timóteo 1, verso 7. Poder e amor, naturalmente. O mundo pensa que estes dois são antíteses, e são mesmo para o mundo, com o seu modo de pensar pequenino, mas não para Deus. Poder e amor, poder e graça. Eles se unem e operam juntos. E em Cristo vocês veem isso elevado à perfeição. O milagre da redenção é possibilitado porque Deus combina o seu poder e a sua graça em seus procedimentos para conosco. Por que é necessário isso? Porque sozinha a graça não nos pode salvar, precisa de poder. Deus combina o poder com a graça porque nenhum ser humano, homem ou mulher, pode ser salvo a menos que seja antes de tudo vivificado dos mortos. Paulo diz aos Efésios: Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Em consequência da queda, todo aquele que nasce neste mundo está espiritualmente morto. É por isso que o mundo não crê no bebê de Belém. O mundo está tão realmente morto que nem sabe que está morto. Esse é todo o problema. O morto não faz nada e não sabe nada. Os que estão espiritualmente mortos não conhecem Deus, não conhecem a verdade sobre Ele, não se dão conta de que estão no universo criado por Deus, nada sabem sobre o juízo vindouro. Portanto, antes de alguém poder ser salvo e de ressuscitar da morte, do pecado, é necessário um poder que seja maior do que a morte, um poder que possa ressuscitar mortos. E tudo isso há em Jesus Cristo. Poderosa graça, Ele pode vivificar o pecador por meio do seu Espírito. O mundo precisa de poder por mais uma razão, e talvez esta seja a maior necessidade dos dias atuais. O mundo precisa ser sacudido ou movido, precisa ser movido para sair da sua complacência, da sua negligência, do seu sentimento de segurança. Não seria realmente esse o curso que este nosso país segue no presente? Não seria isso que explica a maioria dos nossos problemas? Certamente isso explica a impiedade, o vício, a crescente imoralidade. A sociedade farta, opulenta. Nunca estivemos tão bem. Abundância de dinheiro, abundância de tudo. Um Natal recordista. Neste Natal gastou-se mais dinheiro do que nunca em comida, bebida, presentes e prazeres de todo tipo imaginável. E as pessoas dizem: tudo vai indo muito bem. Não precisamos pensar no Evangelho. Não queremos pregação. Não queremos o cristianismo. Nós mesmos criamos um mundo perfeito. A complacência do mundo moderno, a negligência, a insensatez, o sentimento de segurança. A tragédia dos homens e das mulheres estarem vivendo sob um vulcão e não tomarem consciência disso. O mundo precisa ter conhecimento sobre o Deus que pode sacudir, abalar. O Deus que moveu o edifício onde os crentes primitivos estavam orando. Apenas um leve toque do seu poder para fazê-lo saber que ele estava ali e que ele é todo-poderoso. Vou fazer algumas perguntas simples a você. Quantas vezes você pensou em sua alma? Quantas vezes você pensou em sua morte? Quantas vezes você visualizou a si mesmo diante de Deus nas barras eternas do juízo? Você precisa lembrar-se de que vai estar diante de um Deus que é todo-poderoso, um Deus onipotente, que é o juiz de toda a terra. Gênesis 18, verso 25. Todos nós precisamos ser sacudidos para sairmos da nossa complacência, da nossa irreflexão e da nossa negligência. E Ele o faz. Ele o faz pela graça que manifestou em seu Filho mediante o Evangelho. E precisamos de um poder que possa tornar-nos convictos do nosso pecado. Nenhum argumento ou demonstração pode fazê-lo. Faço o melhor que posso. Você diz,
Isso é apenas o que ele pensa. Só uma coisa pode tornar alguém, homem ou mulher, convicto do pecado, qual seja o poder do Espírito Santo. Nenhuma outra coisa. Mas ele pode fazê-lo e o faz. Ele o fez no dia de Pentecoste. Pedro estava pregando, expondo as Escrituras, tomando passagens do Velho Testamento e ligando-as. Talvez você diga, que sermão pobre, nenhuma eloquência, nenhuma arte. Sei, mas ele estava cheio do Espírito e quando estava pregando, os ouvintes compungiram-se em seu coração e perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Atos 2, verso 37. O poder de convicção. Se vocês lerem as narrativas dos grandes avivamentos decorridos na história, verão homens e mulheres não somente convictos do pecado, mas também caindo ao chão, indo cambaleantes para casa, incapazes de dormir, tendo dificuldade durante semanas. É o poder de convicção produzido pelo Espírito Santo, este poder que move, o abala e perturba e põe abaixo tudo aquilo em que confiávamos. Pois esse é o poder de que necessitamos antes de podermos ser corrigidos. Precisamos ser criados novamente. Disse o nosso Senhor, necessário vos é nascer de novo, João 3, verso 7. Não lhe falte apenas uma nova ideia, um novo ensino, não será suficiente para você. Você não carece tão somente de um exemplo, você precisa nascer de novo. E há unicamente um poder que é capaz de fazer isso, é o poder de Deus. Bom conselho, uma bonita e breve palavra sobre o Natal, belos cartões natalinos, pensamentos sentimentais sobre o bebê de Belém, isso tudo jamais salvou alguém e nunca o fará. Precisamos de uma nova natureza, de uma nova vida, de uma nova orientação. O poder e a graça de Deus combinados, e isso somente, podem fazê-lo por nós e para nós. E também necessitamos ser libertados do poder de Satanás, do mundo, da carne, do diabo. Oh, que poder! Você tem podido resistir a ele? Pode você resistir às cachotas, à zombaria e às insinuações dos seus amigos no mesmo escritório ou na mesma fábrica? Pode você resistir ao ridículo e à mofa, às sugestões que se veem na televisão e nos jornais, tudo contra o Evangelho? Pode aguentar isso? Você tem resistido? Há só um poder que pode vencer ou derrotar o poder de Satanás, do pecado e do mal. É o poder do Senhor Jesus Cristo. É o poder de Deus e a graça de Deus combinados nesta pessoa bendita. Somente Ele pode livrar-nos destes inimigos que se opõem contra nós. Pense depois na obra pela qual Ele nos aperfeiçoa, nos livra do mal e do pecado que há em nós, nos purifica, nos limpa e nos torna aptos para estarmos em Sua santa presença. Há somente um poder capaz de fazer isso. E Paulo menciona no capítulo 3 da sua epístola aos Efésios. Ora, diz ele, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. E finalmente, há o poder do qual cada um de nós necessitará quando morrermos e o nosso corpo for colocado numa sepultura, ou for cremado, ou for tragado pelo mar, ou for soprado ao ar, virando nada. O poder de reajuntar ou reintegrar o corpo, levantá-lo, redivivo, glorificá-lo, torná-lo perfeito e pô-lo de pé na presença de Deus. Há só um poder capaz de fazer isso, é o poder de Deus. E o poder de Deus, combinado com a graça de Deus, tem o propósito de fazer isso. Isso foi feito para milhões que estão na glória neste momento e estão sendo feito para nós, os que cremos. Essa é a mensagem do Evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus, a poderosa graça de Deus. Vejam vocês que esta mensagem divide a humanidade. Ela dividiu no princípio. O Sinédrio odiou esta mensagem, odiou Cristo e o crucificou. Odiou seus discípulos, os apóstolos, prendeu-os, condenou-os e os ameaçou de morte. Essa é a nossa reação. Mas a outra reação, a seguinte, em todos eles havia abundante graça. Que contraste! E foi isso que eu quis deixar com vocês agora, como uma grande e momentosa questão. Todos nós estamos numa destas duas posições, e não há terceira. Há pessoas que só vão conhecer o poder que Deus tem de sacudir, mover, abalar. Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Hebreus 12, verso 26.
A homens e mulheres, não permita Deus que haja alguns desses entre os que agora estão considerando as minhas palavras, que não conhecerão nada senão o poder divino de abalar, e quando eles comparecerem diante de Deus serão abalados e reduzidos a nada. Eles são como os homens descritos no Salmo 1, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 5. Eles serão varridos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 4. O abalo feito por Deus consigna à pessoa a perdição eterna. Que terrível perspectiva, que pensamento horrível. Mas esse é o destino de todos os que não creem no Evangelho, que fazem ouvido mouco para as declarações e propostas da graça de Deus, da poderosa graça de Deus em Cristo Jesus. Eles não verão nada senão o poder, a demonstração de força, a terribilidade da calamidade final, e será muito tarde para mudar. Contudo, graças a Deus, há outros que conhecem graça abundante. Não seria isso uma coisa admirável? Aí estava um grupo de cristãos ameaçados pelas autoridades, ameaçados até com a morte, mas eis o que eu leio acerca deles. Em todos eles havia abundante graça. Significa que o favor de Deus estava sobre eles de maneira poderosa e incomum. Foi por isso que Deus moveu o edifício. Foi o modo que Deus usou para dizer: não se inquietem. Vocês ouviram as ameaças deles e me fizeram lembrá-las. Eles têm em seu poder o levá-los à morte, se o quiserem. Mas está tudo bem, eu estou com vocês. Não se assustem com eles. Vocês me conhecem. Vocês descreveram o meu poder. Vocês me lembraram que eu sou o Criador. E eu estou por trás de vocês. Eu os amo. Vocês são o meu povo. Nunca os deixarei. Nunca os abandonarei. Firmem-se. Está tudo bem. Em todos eles havia abundante graça. Por conseguinte, apesar de estarem sendo ameaçados, estavam cheios de um maravilhoso espírito de regozijo e de louvor, de amor uns aos outros e de amor a Deus. Vocês gostariam de saber em qual das duas posições estão? Vocês poderão sabê-lo respondendo a estas perguntas. A graça de Deus está sobre vocês? Vocês têm algum conhecimento dela? Como posso sabê-lo? Alguém pergunta. Não permita a Deus que alguém fique sem entender bem isto. Aqueles que têm abundante graça sobre si não se incomodam com o seu passado porque sabem que foram lavados dele. Eles sabem que Deus, em sua infinita e onipotente graça, lançou todos os seus pecados sobre aquele que pôde receber o castigo e então ressuscitar dos mortos, libertando-os. Vocês sabem disso? O passado é isso. Que dizer do presente? Estaria você descansando em Cristo? Você tem vida em seu ser, a vida de Cristo? Você está livre da angustiosa agitação que caracteriza tanto o mundo? Você encontrou paz? Encontrou satisfação? Observe de novo estas pessoas em Atos. Quero que vocês se lembrem delas novamente. A despeito das ameaças, nunca tinham sido tão felizes em toda a sua vida. Em todos eles havia abundante graça. Quando tudo parece contra mim e parece levar-me ao desespero, sei de uma porta sempre franca aberta e de um ouvido que ouve as minhas preces. Oswald Allen. Ouça como Paulo se expressa a respeito aos romanos. Diz ele: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos 5, versos de 1 a 5. Você é capaz de gloriar-se nas tribulações? Você é feliz apesar do mundo? Chegou a ter um contentamento final em seu ser interior? Você é independente do mundo e de todo o seu ruído e alvoroço? De toda a sua exibição vazia e de tudo quanto possa acontecer nele? Você tem um lugar de repouso, paz e silêncio, uma alegria calma e imperturbável que o mundo não pode dar nem tirar? Se tem, uma abundante graça está sobre você. A graça de Deus em Jesus Cristo. O presente é isso. E quanto ao futuro? Aí está este pequeno grupo de pessoas. Elas são ameaçadas, porém estão cheias de alegria e de louvor. Por quê? Bem, porque têm completa certeza com respeito ao futuro.
quando há sobre você abundante graça, você não somente não teme a vida, como também não teme a morte. Nada pode amedrontá-lo. Você fica sendo como o apóstolo Paulo, que escreve da prisão numa das suas últimas cartas: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, verso 12. Você sabe alguma coisa sobre isso? Quando você encara o futuro, tem medo, enche-se de terror? Quando você olha para o futuro e contempla o fim da vida e a dissolução, esvaindo-se a sua estrutura mortal, como reage? Você pode olhar isso de frente e resolutamente? Que haverá se vierem a guerra, a perseguição, as bombas? Como estas coisas encontrarão você? Aí estão as perguntas que importam. E qual a resposta de Paulo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35, 37 a 39. Você pode dizer isso? Se pode, eu posso assegurar que há sobre você abundante graça, a poderosa graça de Deus. Você sabe que Ele pertence e que nada poderá separar você, jamais, do seu amor, e que, portanto, você é mais do que vencedor contra qualquer eventualidade que se possa conceber. Permita que eu o submeta a mais uma prova, perguntando se você pode dizer algo como o seguinte: meu Salvador me guia por todo o caminho. Que deveria eu mais pedir? De sua misericórdia? Como duvidar, se na vida Ele é meu guia? Pai celeste, divina e real consolação, pela fé nele, aqui eu tenho, pois eu sei que aconteça o que acontecer, tudo Jesus faz muito bem. Francis Jane van Aulestinen. Ou sejam, as palavras de um outro grande hino: sua face eu contemplarei, o seu poder adorarei, e as maravilhas da sua graça para sempre cantarei. Augustus Toplady. Moveu-se lugar. Em todos eles havia abundante graça. Para todos os crentes, o poder do qual aqui se fala é um poder gracioso, poder cheio de graça. É o poder que os salva, que os guarda, que os protege e que finalmente os colocará na glória sempre eterna. Meus diletos amigos, o ano atual está morrendo e a vida move-se para frente. Sinto-me privilegiado e feliz por poder dizer a vocês que o dia da graça ainda não terminou. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. O dia da graça terá fim, mas ainda não, graças a Deus. Eis aqui agora o tempo aceitável. 2 Coríntios 6, verso 2. Lembrem-se das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. A porta da misericórdia será fechada. Todavia, ainda não é tarde demais. Você, meu amigo, já entrou pela porta da graça? Entre agora, se ainda não o fez. Clame a Ele, dê graças a Ele por esta graça, por esta porta aberta que ainda aberta aí está. Dê graças a Ele pelo convite e diga: assim como estou, sem ter que dizer, senão que por mim vieste a morrer, e me convidaste a ti recorrer. Bendito Jesus, me achego a ti. Charlotte Elliott.